Capítulo 12. Como cientistas usam a mente subconsciente. Muitos dos cientistas mais criativos da história constataram a verdadeira importância da mente subconsciente. Edison, Marconi, Catherine, Poincaré, Einstein e muitos outros usaram-na para obter insights e know-how em suas grandes realizações. A capacidade de pôr em ação o poder do subconsciente constitui um dos fatores mais importantes para determinar o sucesso de cientistas e pesquisadores. Um dos mais notáveis exemplos nesse particular é encontrado na vida do célebre químico Friedrich von Stradonitz. Ele lutara durante longo tempo para compreender a estrutura química de um hidrocarboneto denominado benzina. Trata-se de um composto constituído de 6 átomos de carbono e 6 de hidrogênio. O problema deixava-o constantemente perplexo. Aparentemente, nada que tentava dava resultado. Incapaz de resolver o enigma, cansado, exausto, Stradonitz transferiu por completo o assunto para a mente subconsciente. Pouco tempo depois, no momento em que ia tomar um ônibus em Londres, o subconsciente iluminou-lhe o consciente com um inesperado relâmpago. Mentalmente, Stradonitz viu a imagem de uma serpente mordendo a própria cauda e girando como uma rodinha de fogo de artifício. A imagem recebida do subconsciente inspirou-o a orientar a pesquisa em uma nova direção. Logo depois, obteve a resposta há tanto tempo procurada, a do arranjo anular dos átomos conhecido como anel de benzina. Como um cientista famoso fazia suas descobertas? Nikola Tesla foi um brilhante pioneiro no campo da eletricidade. A bobina Tesla, peça de exposição obrigatória em museus de ciências e sempre uma das favoritas da meninada, foi uma de suas invenções. Trata-se de uma esfera de metal carregada de eletricidade. Quando alguém a toca, a eletricidade estática faz com que os cabelos do curioso fiquem em pé. Tesla realizou também experimentos com transmissão de energia. Suas ideias sobre esse tópico ainda são consideradas revolucionárias. Convencido do poder da mente subconsciente, sempre que tinha uma ideia para outra invenção ou nova direção de pesquisa, formulava na imaginação e, em seguida, transferia o problema para o subconsciente. Sabia que o subconsciente reconstituiria e revelaria ao consciente todas as partes necessárias para a manufatura do dispositivo em questão. Examinando tranquilamente todos os possíveis melhoramentos, não perdia tempo corrigindo defeitos e fornecia aos seus assistentes o produto final, acabado, perfeito de sua mente. Em entrevista, disse ele o seguinte: invariavelmente, meu dispositivo funciona como imaginei. Em 20 anos, nunca houve uma única exceção. Como um naturalista famoso solucionou seu problema? O professor Louis Agassiz, da Universidade de Harvard, foi um dos naturalistas americanos mais famosos do século XIX. Descobriu os grandes poderes da mente subconsciente enquanto dormia. O exemplo seguinte foi tirado da biografia do cientista, escrita por sua esposa. Ele estava, havia 2 semanas, tentando decifrar a impressão um tanto vaga de um peixe fóssil na lasca de pedra em que fora preservado. Cansado e perplexo, interrompeu finalmente o trabalho e tentou afastá-lo da mente. Pouco tempo depois, acordou certa noite convencido de que, enquanto dormia, vira o peixe com todos os aspectos que lhe faltavam, perfeitamente restaurado. Mas quando tentou prender na mente e tornar nítida a imagem, ela lhe escapou. Ainda assim, dirigiu-se cedo para o Jardin des Plantes, pensando que, ao examinar novamente a impressão, deveria haver alguma coisa que o colocaria na pista de sua visão. Mas em vão. O registro indistinto continuava tão obscuro como sempre. Na noite seguinte voltou a ver o peixe, mas ainda sem resultado satisfatório. Quando acordou, a imagem desapareceu, como antes da memória.
Na esperança de que a mesma experiência se repetisse na terceira noite, pôs lápis e papel ao lado da cama antes de dormir. E, como esperava, perto do amanhecer, o peixe reapareceu no sonho, confusamente no início, mas finalmente com uma clareza tão grande que ele não teve mais qualquer dúvida sobre suas características zoológicas. Ainda sonolento e em total escuridão, traçou essas características no papel ao lado da cama. Pela manhã, notou surpreso que, no esboço feito à noite, havia aspectos que julgara impossível que o fóssil pudesse revelar. Correu para o Jardim de Plantes e, usando o desenho como guia, conseguiu com um cinzel raspar o excesso superficial da pedra, sob a qual descobriu ocultas as partes que faltavam no peixe. Quando inteiramente exposto, o peixe correspondia ao que vira em sonho e ao desenho, e conseguiu classificá-lo com facilidade. Como um médico renomado resolveu o problema do diabetes. Na década de 1920, o Dr. Frederick Banting, médico brilhante e pesquisador canadense, concentrou toda a sua atenção nos estragos do diabetes. Na época, a ciência médica desconhecia qualquer método para controlar a doença. O Dr. Banting passou longo tempo fazendo experimentos e estudando a literatura internacional sobre o assunto. Todos os caminhos que explorava, porém, pareciam ser um beco sem saída. Certa noite, exausto com mais um longo dia do que pareciam ser esforços inúteis, caiu no sono. Enquanto dormia, a mente subconsciente instruiu-o a extrair o resíduo do ducto pancreático degenerado de cães. A inspiração levou-o à descoberta da insulina, que desde então tem melhorado a vida de milhões de pessoas. Notem que o Dr. Banting estudou conscientemente o problema durante muito tempo, procurando uma solução, uma maneira de resolvê-lo. O subconsciente respondeu nessa conformidade. Nem sempre conseguimos a resposta da noite para o dia. Ela talvez demore algum tempo. Mas não fique desanimado. Continue, todas as noites, antes de dormir, a transferir o problema para o subconsciente, como se nunca tivesse feito isso antes. Se a solução continuar a demorar a aparecer, você talvez esteja pensando que a questão que apresenta ao consciente é muito difícil e que levará tempo para resolver. Esse fato não deve surpreendê-lo. Geralmente, sentimos a tentação de pensar que nossos problemas são de difícil solução. Se não fossem, não seriam problemas. Mas isso é um erro. No que interessa ao subconsciente não há tempo nem espaço. Vá dormir acreditando que receberá a resposta neste momento. Não pense que a resposta vai ter que esperar por algum momento no futuro. Mantenha a fé no resultado. Convença-se agora, enquanto lê este livro, de que há a resposta e a solução perfeita que espera. Como um cientista escapou de um campo de concentração soviético. O Dr. Lothar von Blank-Schmidt, ilustre engenheiro eletrônico, foi internado em um campo de concentração soviético durante a Segunda Guerra Mundial. Ele atribui sua sobrevivência e fuga para a liberdade ao poder do subconsciente. Fui prisioneiro de guerra em uma mina de carvão na Rússia. Nessa prisão, homens morriam à minha volta o tempo todo. Éramos vigiados por guardas brutais, oficiais arrogantes e comissários inteligentes e de decisões rápidas. Após um rápido exame médico, uma cota de carvão era atribuída a cada prisioneiro. Minha cota era de 150 quilos por dia. No caso de o prisioneiro não atingir a cota, sua pequena ração de alimento era cortada e, pouco tempo depois, ele descansava no cemitério. Comecei a me concentrar em um plano de fuga. Eu tinha certeza de que, de alguma maneira, meu subconsciente encontraria uma solução. Minha casa na Alemanha fora destruída. Minha família dizimada e todos os meus amigos e antigos colegas haviam morrido na guerra ou se encontravam em campos de concentração. Eu disse a meu subconsciente: quero ir para Los Angeles e você vai encontrar um jeito. Eu vira fotos de Los Angeles e me lembrava muito bem de alguns bulevares e prédios. Todos os dias e noites eu me imaginava descendo o Wilshire Boulevard em companhia de uma moça americana que conheci em Berlim antes da guerra,
hoje minha esposa. Imaginava-me visitando lojas, andando de ônibus, comendo em restaurantes. Todos os dias tinha o cuidado especial de dirigir meu imaginário carro americano, subindo e descendo os boulevards de Los Angeles. Tornava tudo isso vívido e real. Essas imagens eram tão reais e naturais para mim como as árvores no outro lado do campo de concentração. Todas as manhãs, o chefe dos guardas contava os prisioneiros, que eram postos em fila. Ele gritava 1, 2, 3, etc. E quando o 17 era chamado, o meu número, eu dava um passo para o lado. Numa dessas ocasiões, o guarda afastou-se por 1 ou 2 minutos para atender a um chamado. E quando voltou, recomeçou a contar, por engano, no número seguinte, como sendo o 17. Quando a turma voltou à noite, o número de prisioneiros era o mesmo. E não deram por minha falta. E até que descobrissem isso, levaria um longo tempo. Saí do campo sem ser visto e continuei a andar durante 24 horas, descansando no dia seguinte em uma cidade deserta. Consegui sobreviver pescando e caçando animais selvagens. Descobri trens de carvão que se dirigiam para a Polônia e viajei neles à noite, até chegar finalmente nesse país. Com a ajuda de amigos, consegui chegar a Lucerna, na Suíça. Certa noite, no Palace Hotel, em Lucerna, tive uma conversa com um casal americano. O marido me perguntou se eu gostaria de ser hóspede em Santa Mônica, Califórnia. Aceitei. E quando cheguei a Los Angeles, descobri que o motorista deles me levava pelo Wilshire Boulevard e muitos outros que eu imaginara com cores tão vívidas durante os longos meses nas minas de carvão russas. Reconheci os prédios que vira mentalmente tantas vezes. Na verdade, tive a impressão de que estivera antes em Los Angeles. Eu havia chegado a meu destino. Jamais deixarei de me maravilhar com as coisas assombrosas que o subconsciente pode fazer. Na verdade, o subconsciente dispõe de recursos que desconhecemos inteiramente. Como arqueólogos e paleontólogos reconstroem cenários antigos. O subconsciente tem a recordação de tudo o que já aconteceu na história de nossa espécie. Arqueólogos que estudam ruínas antigas e incontáveis artefatos deixados por membros de velhas culturas podem usar em seu trabalho, com resultados maravilhosos, a percepção imaginativa. A mente subconsciente pode ajudá-los a reconstruir antigos cenários. O passado morto renasce. Olhando para ruínas de velhos prédios e estudando a cerâmica, a estatuária, as ferramentas, os utensílios caseiros de civilizações antigas, o cientista pode, utilizando os bancos de dados da mente universal, saber como, quando e por que tais objetos foram criados. A concentração profunda e a imaginação disciplinada do cientista despertam os poderes latentes do subconsciente. Esse fato habilita-o a cobrir com telhados estruturas antigas e cercá-las de jardins, tanques e fontes. Os restos fósseis recebem olhos, tendões e músculos, e mais uma vez andam e falam. O passado torna-se o presente vivo e descobrimos que na mente não há tempo nem espaço. Pela imaginação disciplinada, controlada e dirigida, podemos ser companheiros da maioria dos cientistas e pensadores inspirados de todos os tempos. Como receber orientação do subconsciente? Quando você tem que tomar o que acha que será uma decisão difícil, ou quando não consegue descobrir uma solução para um problema, comece imediatamente a pensar construtivamente a esse respeito. Se fica com medo ou preocupado, você não está realmente pensando. Pensamento autêntico não inclui medo. Vejamos agora os passos de uma técnica simples que você pode usar para receber orientação no tocante a qualquer assunto. Tranquilize a mente e fique imóvel. Diga ao corpo para relaxar. Ele tem que obedecer. O corpo não tem vontade, iniciativa ou inteligência autoconsciente. O corpo é um disco emocional que grava suas crenças e impressões. Mobilize a atenção. Focalize o pensamento na solução do problema. Pense em como ficaria feliz com a solução perfeita. Vivencie a sensação que experimentaria se a tivesse agora.
Deixe a mente desfrutar, de forma relaxada, dessa sensação de felicidade e contentamento. Em seguida, vá dormir. Quando acordar, se não obteve ainda a resposta, ocupe-se com qualquer outra coisa. Enquanto estiver assim ocupado, é possível que a solução surja de forma inesperada em sua mente. Para receber orientação da mente subconsciente, um método simples é o melhor. Vejamos um exemplo. Certa vez, perdi um anel valioso que era também uma joia de família. Procurei-o por todos os lugares em vão. Fiquei aborrecido e triste com a perda. Naquela noite, conversei com o meu subconsciente, da mesma maneira como faria com uma pessoa. Antes de cair no sono, disse-lhe: "Você sabe tudo. Sabe onde está o anel e, portanto, mostre-me onde ele está." Pela manhã, acordei de repente com as seguintes palavras buzinando em meu ouvido: "Pergunte a Robert." Achei essas palavras muito estranhas. O único Robert em quem eu podia pensar era o filho de 9 anos de meu vizinho. Por que ele deveria saber alguma coisa sobre o paradeiro do anel? Não obstante, obedeci à voz interior da intuição. Encontrei-o no quintal de sua casa e lhe descrevi o anel. "Por acaso você o viu?" perguntei. "Claro que vi", respondeu ele. "Achei-o ontem no meio das moitas, quando estava brincando de esconde-esconde. Eu não sabia de quem era, de modo que o levei para casa e coloquei em cima de minha mesa. Eu ia pôr um anúncio sobre o anel, mas me esqueci. O subconsciente sempre responderá se confiar nele." O subconsciente disse onde estava o testamento perdido. O jovem Hugo R. assistia a minhas palestras em Los Angeles e me contou a experiência que tivera com o poder do subconsciente. O pai dele morrera de repente, aparentemente sem deixar testamento. A irmã, contudo, disse-lhe que o pai o mencionara certa vez, acrescentando que se esforçara para ser justo com todos. Hugo compreendeu que se um juiz decidisse que seu pai falecera sem deixar testamento, a propriedade seria dividida de acordo com regras determinadas pelo Estado. Não era provável que essa solução se ajustasse aos desejos do pai. Além do mais, despesas judiciais consumiriam grande parte do espólio. Ele e a irmã procuraram por toda parte, mas não conseguiram encontrar o testamento. E começaram a perguntar-se se o documento efetivamente existia. Hugo, porém, lembrou-se do que aprendera sobre o uso do subconsciente. Antes de dormir, conversou com sua mente mais profunda, dizendo: "Agora transfiro esse pedido à minha mente subconsciente. Ela sabe onde está o testamento de meu pai e vai me dizer." Em seguida, condensou o pedido em uma única palavra: "Responda." Repetiu-a diversas vezes, como se fosse uma canção de ninar, e foi dormir com a palavra "responda" ecoando na mente. Na manhã seguinte, acordou com uma ânsia imensa de ir a certo banco no centro de Los Angeles. Sentiu-se curioso a esse respeito. Teria ouvido o pai mencionar esse banco em alguma ocasião? Notara por acaso uma carta do banco na correspondência do pai? Não tinha certeza, mas sabia que precisava conferir o palpite. Foi ao banco naquela manhã. No fim, um funcionário confirmou que o pai tinha ali um cofre de aluguel. Ao ser aberto o cofre, o testamento foi encontrado. O pensamento, quando você vai dormir, desperta os poderes latentes existentes em você. Vamos supor que você está em dúvida se deve vender sua casa, comprar certas ações, romper uma sociedade, mudar-se para Nova York ou permanecer em Los Angeles, dissolver um contrato em vigor ou fazer um novo. Faça o seguinte: sente-se tranquilamente em uma poltrona ou à mesa no escritório. Lembre-se de que há a lei universal da ação e reação. A ação é o pensamento. A reação é a resposta da mente subconsciente. O subconsciente é reativo e reflexivo, é a sua natureza. Ele rebota, recompensa e resgata. E segue a lei da correspondência. Responde correspondendo. Pensando na ação correta, você automaticamente experimenta uma reação ou resposta, que é a orientação ou a resposta do subconsciente. Ao buscar orientação, você simplesmente pensa na ação correta
Isso significa que usa a inteligência infinita existente na mente subconsciente a um ponto em que ela começa a agir por seu intermédio. Desse instante em diante, seu curso de ação é dirigido e controlado pela sabedoria interior residente em você, que tudo sabe e é onipotente. Suas decisões serão corretas. Só poderá haver ação correta porque você está sob uma compulsão subjetiva para fazer a coisa certa. Uso a palavra compulsão porque a lei do subconsciente é compulsória. O segredo da orientação. O segredo da orientação ou ação correta implica procurar tenazmente a resposta certa, até que ela lhe acorra à mente. A resposta pode ser um sentimento, uma percepção íntima, um palpite irresistível que você sabe que é a verdade. Você usou o poder do subconsciente até um ponto em que o poder começa a usá-lo. Você não pode, de maneira nenhuma, fracassar ou dar um passo em falso enquanto age de acordo com a sua sabedoria interna. E descobrirá que todas as suas decisões são certas e todos os seus caminhos pacíficos. Pontos importantes a recordar. 1. Lembre-se de que a mente subconsciente foi a responsável pelo sucesso e realizações maravilhosas de todos os grandes cientistas. 2. Ao concentrar a atenção e esforçar-se para solucionar um problema cabuloso, a mente subconsciente reúne todas as informações necessárias e apresenta a solução pronta e acabada à mente consciente. 3. Se está em dúvida sobre a solução de um problema, tente resolvê-lo objetivamente. Reúna todas as informações que puder, fazendo pesquisas e conversando com outras pessoas. Se não obtiver uma solução, transfira, antes de dormir, o problema para o subconsciente e a resposta virá sempre. Isso nunca falha. 4. Nem sempre conseguimos a solução da noite para o dia. Continue a fazer seu pedido ao subconsciente até o dia em que o sol raiar e afugentar as trevas. 5. Você atrasa a resposta achando que ela vai levar muito tempo ou que se trata de um problema espinhoso. O subconsciente não reconhece problemas, só conhece soluções. 6. Acredite que tem agora a resposta. Sinta a alegria da resposta e como se sentiria quando a recebesse. O subconsciente reagirá a esse sentimento. 7. Qualquer quadro mental, sustentado pela fé e pela esperança, se tornará realidade graças ao poder milagroso do subconsciente. Confie nele. Acredite em seu poder e maravilhas acontecerão enquanto você ora. 8. O subconsciente é um tesouro de memória e nele estão gravadas todas as suas experiências, desde a mais tenra idade. 9. Cientistas que estudam manuscritos antigos, templos, fósseis e outras provas remanescentes podem reconstruir cenas do passado e torná-las vivas. A mente subconsciente corre em seu auxílio. 10. Antes de dormir, passe ao subconsciente o pedido de solução. Confie nele, acredite nele e a resposta virá. O subconsciente tudo conhece e tudo vê, e você não deve duvidar dele ou questionar-lhe os poderes. 11. A ação é o pensamento e a reação a resposta do subconsciente. Se seus pensamentos forem sábios, suas ações e decisões serão sábias. 12. A orientação chega sob a forma de sentimento, percepção interna ou um palpite irresistível, que lhe diz que você está certo. Trata-se de um sentido tátil interno. Siga-o com a simplicidade da fé.